Atos capítulo 16, verso 29, diz assim: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Graças a Deus. Aqui Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que estavam presos no mais profundo cárcere, no cárcere interior. E Paulo e Silas presos, eles oraram, louvaram a Deus, e os portões, todos os portões foram abertos da prisão. Eles foram ali colocados em liberdade pelo poder de Deus. O carcereiro, que era responsável pela detenção deles, assustou com aquilo, porque houve um tumulto ali, e ele, tomando uma luz, foi verificar o que acontecia. E ele, vendo que toda a prisão estava aberta, ele foi se justificar. O que é justificar? Ele teria que pagar com a própria vida, ele ia suicidar, E Paulo e Silas falam com ele, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então correram, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha, quem prendia Paulo e Silas passa a se curvar diante deles. E ele, tocado por Deus, pelo Espírito Santo, vendo o que acontecia, eles fizeram uma pergunta. A pergunta é o que toda a humanidade deve fazer. Ele diz: que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? Olha, é a pergunta que todo homem, toda mulher deve fazer. O que eu tenho que fazer para mim ser salvo? Ora, as pessoas buscam a salvação muitas vezes pelo fruto da imaginação do homem. O homem julga ser salvo por isso ou por aquilo, por suas obras. O homem quer ser salvo por suas obras, Mas a resposta a essa pergunta, Paulo diretamente deu a resposta. Não é uma religião que salva, não é você frequentar um grupo de amigos, não é você ter uma religião, não é você ter uma doutrina que vai salvar você, não é você se esforçar para ser bom, para ser honesto, para ser justo, porque o homem não é capaz de salvar a si mesmo. A Bíblia diz que sem Jesus nós nada podemos fazer, muito menos ser salvo. Então os homens inventam formas para serem salvos. Uns carregam uma cruz até não sei aonde, uns martirizam o corpo, participam de reuniões, de caminhadas, vão a lugares distantes procurando meios de se salvar. Mas a resposta a esta pergunta, o que devo fazer para ser salvo, Paulo a dá diretamente: crê no Senhor Jesus.
Só Jesus, a Bíblia diz que Ele é o único Salvador. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Ora, como é clara esta palavra, como é simples a palavra, como é direta a resposta, o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, Paulo depois ele fala a respeito, ele diz assim: eu temo que vocês tenham se separado da simplicidade do Evangelho. Eu temo que vocês tenham se apartado da simplicidade do Evangelho. Olha, quantas instituições tem, quantas religiões tem, quantas doutrinas tem, quantas ideias os homens criaram, quantas coisas os homens inventaram, sendo que aqui é direto, é simples: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Agora, crer em Jesus é crer na palavra de Deus. Agora, a palavra que pregamos, ela não é o nosso ensino, o ensino que veio do céu. Nós somos aqui vasos de Deus para avisar a humanidade sobre o juízo de Deus, porque a porta da graça está aberta para que as pessoas entrem por ela. A porta da graça é Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, chama-se a porta da graça, quer dizer, quando os pecadores se arrependem, a porta está aberta para arrependimento dos pecadores, porque todo homem é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado traz morte. Todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todo o homem está morto nos seus delitos e pecados. E Deus encerrou a todos em pecado para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém pode bater no peito e falar: eu sou tal, eu sou o cara, eu posso salvar a mim mesmo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, e Ele salva dando-nos o conhecimento de Deus, de quem é Deus e qual a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus, quais são os planos de Deus, quais são os projetos de Deus, quais são os inimigos de Deus e quais são os amigos de Deus. Então, pela palavra, Jesus se revela, Deus se revela através das Escrituras. Aqui, a Bíblia diz no capítulo 17, aqui do livro de Atos, que, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Quer dizer, Paulo ali pregando, eles com avidez, quer dizer, com grande interesse, eles receberam a palavra. E o que eles faziam? Eles só recebiam as palavras? Eles somente ouviam o que era pregado a eles? Não, eles não paravam por aí. O que eles faziam? Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, falamos da parte de Deus. Muitos creem, outros duvidam, mas não se dão ao trabalho de verificar nas Escrituras se falamos a verdade de Deus, ou se mentimos, ou se enganamos as pessoas, ou se pregamos mentira, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que vai trazer a verdade para você, que traz a verdade, que traz o bom viver, que traz a possibilidade de você ser feliz.
Fala, bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Ora, bem-aventurado é ser feliz. Fala, sermão do monte. Ora, é a receita de ser feliz. Jesus trouxe. Você pode ser feliz com Jesus. Com Deus você pode ser feliz. E Ele é a receita de ser bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido é através de Jesus. Então Jesus traz a salvação. O que é a salvação? A salvação é você receber o DNA de Deus dentro de você. Ninguém nasce salvo. Homem nenhum nasce salvo. Por isso que Jesus falou a Nicodemos. Olha o que ele fala para Nicodemos: importa-te nascer de novo. Não te espante de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Muitas pessoas batem no peito e falam que já tem Jesus, que já tem Deus, mas vivem de uma forma totalmente contrária. Seguem a outros deuses, seguem a outras doutrinas, seguem a ensino de demônios, e se apartam da palavra, se apartam da fé, se extraviam por outros caminhos. Mas Jesus vem trazer a palavra da salvação. É preciso nós meditarmos na palavra de dia e de noite para saber que tipo de vida que nós estamos levando, se nós somos de Deus, se nós damos ouvidos a Deus, ou fechamos os nossos ouvidos para não ouvir os seus ensinos, os seus preceitos. Crer no Senhor Jesus é crer na palavra de Deus. Ele não é um mentiroso. Você pode ler muitos livros, mas em muitos livros não há verdade. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então os homens estão inventando coisas aí, vocês estão vendo, e cada vez inventam mais coisas, se apartando da reta justiça, do caminho perfeito de Deus. E aí vem tormento sobre a humanidade, vem colhendo o fruto dos espinhos que tem plantado. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não coloque a sua crença em outra coisa, em outra fé, em outra doutrina que se aparta da verdadeira escritura, da sã doutrina que Jesus veio trazer para nós. Crer no Senhor Jesus, simples assim. Quer ter uma vida abundante e até depois da morte, você quer ter a salvação. Essa palavra soa como loucura a quem não entende destas coisas, porque acham que morreu, acabou, sepultou o corpo, acabou. Não, apenas está começando, porque Deus, através da sua palavra, Ele nos ensina que o corpo é pó e ao pó vai voltar, mas o estado de consciência, a nossa alma, essa não morre, e ela vai ter dois destinos. Um dos dois destinos: ou terá vida eterna com Deus, ou viverá apartado de Deus em tormentos, porque se você se apartar de Deus, você vai ter tormentos por toda a eternidade. Quem fala isso? A Bíblia fala, ela nos avisa. Foi o que João Batista falou: arrependei-vos, e porque está posto o machado à raiz das árvores, haverá juízo de Deus. Há muitas vozes eloquentes falando da parte de Deus na terra, avisando que não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Muitas vozes dizendo, repetindo o que a Bíblia fala: não foi dado outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Ele se sacrificou por esta causa, Ele paga, Ele sendo o próprio Deus que se fez homem, Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, nos ensinando a ser servos,
Ele se colocou como servo, ele sendo o maior de todos, ele lavou o pé de todos, e ele paga o preço da dívida que era contra nós, abriu a porta, a possibilidade de nós sermos salvos, de nós termos aceitação em Deus, de nós passarmos a ser amigos de Deus, e Deus passar a ser nosso amigo, e Deus passar a ser o nosso Pai. As pessoas dizem que Deus é Pai. Deus não é Pai, Ele é Criador de toda a humanidade, Ele criou todos. Agora, Pai é daqueles que optam por Ele, que o aceitam, que se curvam diante da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. Ele dá o DNA dele, Ele dá o Espírito dele para morar dentro daquele que crê, o Espírito Santo, que vai nos conduzir na reta justiça, na vontade de Deus. É isso, e nos vai ensinar a sua palavra, o modo que devemos viver. Ora, examine as Escrituras e veja o que falamos, confira. Mas muitos querem contestar, muitos querem relativizar, muitos querem jogar pedra em nós. Joga pedra no pregador. Mas o pregador, ele leva a mensagem de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Jesus falou é o que nós falamos. Então, desenvolva, seja salvo e desenvolva a salvação. Verifique, medite se o que pregamos é verdadeiramente a palavra de Deus. Veja se as coisas são deveras do jeito que falamos, do jeito que pregamos, do jeito que proclamamos. Os homens inventaram muitas coisas, afastaram-se da simplicidade do Evangelho. E Paulo vem com a resposta ao carcereiro: que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E quantas entidades os homens criaram, tantas coisas inventaram para tirar as pessoas do foco. O foco é Jesus. É Jesus. As coisas contribuem para que você não conheça a Jesus. E o pior é que muitos falam em Jesus, mas os Jesus que falam não conferem com Jesus da Bíblia, porque tem muitos Jesus, mas o Jesus que é o Senhor, que é o Salvador, Ele se apresenta nas Escrituras. Consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Palavra de Jesus. Quer conhecer Jesus? É através das Escrituras. As pessoas começam a fazer ideia de quem é Jesus, do que Jesus quer, mas as ideias deles não batem com Jesus, que é a palavra de Deus, não bate com a palavra de Deus, é diferente da palavra de Deus. Jesus é bom mesmo, mas o que Ele quer de nós? Porque o que acontece é que pessoas vêm a Deus, falam de Deus, falam de Jesus, e sempre se apresentam com o pires na mão: me dá isso, me dá aquilo, eu quero aquilo outro. São pedites, mas não querem conhecer quem é Jesus, não querem meditar na palavra, não querem conhecer o verdadeiro Salvador. E falam, fazem de Deus um garçom, um entregador de pizza, mas não querem nenhum compromisso com Ele, como ladrão na cruz. Se
o Senhor é Deus? Tira nós daqui, sai da cruz e tira nós também daqui. Só queria sair da cruz, mas não queria compromisso algum, não queria conhecer a Jesus. Descia da cruz e virava as costas. Os leprosos também, 10 leprosos, todos eles foram curados. Só um voltou para conhecer Jesus. Ele não só voltou para agradecer, ele voltou para conhecer Jesus, quem o curou, e ele se curva diante dele, e ele adora a Jesus. Ele passou a ter compromisso com Jesus, porque a questão não é somente o que Deus pode fazer por nós. Deus pode todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, mas o que importa é o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? O que o Senhor quer de mim? É a pergunta que nós devemos fazer. É como carcereiro, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho que fazer algo? Eu tenho que frequentar uma religião? Eu tenho que ter uma doutrina? Eu tenho que prestar reverência a homens? O que eu tenho que fazer? Muito simples. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Em quem você está crendo? Ou em quais você está crendo? Inventam muitos mediadores, mas só Jesus é o centro. É Ele que está vivo e vivo para todo sempre. Morreu, mas ressuscitou, porque sendo Ele o autor da vida, a morte não poderia detê-lo. Ele é o Senhor. Ele andou sobre as águas, Ele parou o furor das águas. Ele disse ao mar: aquieta-te. E o mar na mesma hora obedeceu. Que palavra é essa que até aos demônios ordena e eles lhe obedecem? Que homem é esse que ordena e até o mar e o vento lhe obedecem? Ele é o Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Tão simples, tão simples. Mas não, de tão simples, os homens acham que tem que fazer algo mais para ser salvo. Tem que fazer mais coisas. Tem que ir não sei aonde a pé. Tem que carregar uma cruz. Tem que martirizar o seu corpo. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Não se aparte da simplicidade do Evangelho. Agora, Jesus, ele tem um reino, o reino de Deus, e nesse reino tem normas. Agora ele nos aceita do jeitinho que nós somos, mas ele se recusa terminantemente nos deixar do jeito que nós somos. Ele coloca nós sob disciplina. Antes de salvação era do nosso jeito, agora não. Aceitou Jesus, agora é do jeito dele. Muda tudo. E do jeito dele é melhor do que do nosso jeito, porque ele vai te guiar no caminho reto, no caminho plano, na reta justiça. Você não vai tomar decisões erradas quando você buscar a orientação dele, a direção dele. Ele cuida de ti, ele cuida de ti, ele cuida de mim. Ainda que um exército se acampe contra nós, não temeremos. Ele é o porto seguro. Ele é o porto seguro. Nele você tem paz. O mundo não te traz paz. Religiões não te traz paz. Outras doutrinas não te traz paz. A paz você só pode obtê-la através de Jesus. A verdadeira paz. Eu me deito e logo pego um sono e me levanto porque o Senhor me sustenta. O
Só o Senhor me faz repousar em segurança. Ele é o príncipe da paz. E príncipe da paz, e ele é pai da eternidade. Porque ele te criou para que você viva eternamente com ele, sob a direção dele, sob a proteção dele. Não se aparte da simplicidade do Evangelho. Talvez você seja um religioso e se distanciou muito de Jesus. Deu muitos ouvidos a muitas pessoas. Deu muitos ouvidos a muitas doutrinas, a muitas orientações, a muitos livros, a muitas literaturas. Mas tudo se resume aqui. O que eu devo fazer? O que você deve fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí Paulo vem, fala da palavra para ele. Jesus é o Senhor. Ser batizado. E diz aqui que naquela mesma noite, né, eles foram batizados. Batizado a demonstração, não somente do que fala pela boca, mas demonstrando ao mundo, mergulhando em água, imersão. Eu creio no Senhor Jesus. E diz aqui que eles manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Creia no Senhor Jesus. Não carregue tantos fardos. Todo falso fardo que sai agora, seja livre. Não carreguem tantos fardos. Porque Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente em tudo, para te livrar, para te curar, para te salvar, para te libertar, para te prover de todas as necessidades. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes. Ele é o provedor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele nos dá medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele passa a ser o teu Pai, e Ele cuida de ti, e te provê. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Haja luz, haja entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Haja progresso, haja avanço. Aquilo que parava você, que prendia você, que atava você a mentiras do diabo, em nome de Jesus, eu digo: seja liberto agora, seja livre agora. Passe a raciocinar, passe a meditar, passe a pensar, passe a aceitar a verdade de Deus e seja livre, seja salvo, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Em tudo que colocares nas mãos, sejam bem-sucedidos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.